Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E bom dia para todos, para o povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos amados, povo de Deus, é mais uma manhã que Deus concede a gente aí essa graça de chegar diante do Senhor e orar a Deus, pedindo a Ele misericórdia pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados. Quando nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática para a gente como igreja, é que nós entendemos a igreja do Senhor, que nós temos um lugar de descanso. Aleluia. Nós temos um lugar que podemos confiar e repousar a nossa cabeça. A nossa cabeça, ela faz parte do nosso corpo, conforme a palavra de Deus. Temos um ditado, ou seja, temos algumas colocação que o mundo coloca com seu entendimento, que quando a cabeça não pensa, o corpo ele sofre, padece. Para a gente como igreja, nós somos membros do corpo do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então a Bíblia nos relata bem claro que no corpo de Cristo, cada um da gente, nós temos uma função, nós temos um dever, nós temos uma tarefa, nós temos uma obrigação. Meu irmão querido, minha irmã, você já sabe qual é a função que o Espírito Santo ele estabeleceu você no corpo de Cristo para você exercer a função, ou seja, é o mesmo que o dever ou a tarefa, individual ou pessoal. Carta aos Romanos, glória a Deus, aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 3 ao versículo 5, nós temos ali Paulo tratando acerca da consagração, título tema. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai falar que nós somos membros do corpo de Cristo, particularmente, nós somos membros do corpo do Senhor, formamos o corpo de Cristo em parte, ou particularidades. Nós fazemos parte do corpo do Senhor e somos o corpo de Cristo e somos o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos traz o conhecimento que a mente humana ela tem o poder de pensar. Nossa mente recebeu o poder para pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante, igreja, é que também Paulo vai falar que nós somos incapazes de pensar alguma coisa, porque a nossa capacidade vem de Deus, ou a nossa insuficiência vem de Deus. Então, graças a Deus, entendemos que mesmo a gente fazendo parte do corpo de Cristo, nós também temos um corpo literalmente ou fisicamente, e a nossa cabeça ela está encaixada em nosso corpo, e a função da nossa cabeça entre os membros do nosso corpo, qual é a função? É pensar, mas é pensar bem, não é pensar mal, mas porém os maus pensamentos do povo do Senhor, igreja, surgem bem, só não podemos dar lugar ou dar vazão a esses maus pensamentos que procedem. E a Bíblia nos relata que o que contamina o homem não é o que sai, aleluia, de dentro do seu interior, mas é o que entra para dentro, isso contamina o homem. É isso? Não é dessa forma, porque nós temos a tradição dos anciões, em Marcos capítulo 7, em Mateus capítulo 15, que o nosso Rei da Glória Jesus deixou registrado que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E o nosso Rei Jesus, ele deixou bem explicado que do nosso coração procede, tem um procedimento de nosso coração, ou seja, nosso coração é uma raiz, ou seja, ele é uma fonte, aleluia, que ele produz, ou ele produz frutos bons, ou ele produz frutos maus. Querido, nós precisamos, na graça do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia,
é entender o que a Bíblia nos ensina, que nós somos aquelas árvores plantadas no jardim do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E em Mateus capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, convido vocês, meu amado, sabe? Vamos lá, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 7, glória a Deus. Santo é o nosso Rei Jesus, né? Glória, santo o nome do Senhor. Mateus 7. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Temos a partir do versículo 15, os falsos profetas. Glória a Deus. A partir do verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. 16. Pelos seus frutos vocês os conhecereis. Por acaso se colhe uvas de espinheiro ou fígado de ervas daninha? Verso 17. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. 20, verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerei. Amém, povo de Deus, igreja. Então nós podemos já entender, né, em relação a nós mesmos, como essas árvores plantadas no jardim de Deus, que o jardim de Deus hoje nós podemos interpretar como a igreja do Senhor, o arraial. Podemos considerar biblicamente que o jardim de Deus é a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a eternidade, louvado seja o nome do Senhor, a eternidade nós podemos entender, a eternidade ou a vida eterna é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20 e verso 21, que está escrito ali acerca do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos a igreja do Senhor, temos o arraial do Senhor, o jardim de Deus somos nós, e nesse jardim do Senhor nós temos essas árvores plantadas com base lá em Gênesis capítulo, glória a Deus, Gênesis capítulo 3, amém? Aliás, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, e temos Gênesis capítulo 3, a queda do homem, né? Ali a queda do homem e da mulher, louvado seja Deus, ou a queda da raça humana, ou a humanidade, né? E nós temos primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que Paulo ali vai tratar, a partir do versículo 9, Paulo vai tratar sobre os cooperadores na lavoura do Senhor, ou seja, os trabalhadores da vinha, os trabalhadores na plantação do Senhor, ou a construção do Senhor, que é o templo, que é o edifício, e nós somos os operários ou os trabalhadores, ou seja, os mordomos ou administradores, né, para administrar a obra do Senhor, para contratar os trabalhadores, empregados, os servos, que é os obreiros, e trazer e colocar na seara do Senhor para trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Com base no hino, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a mensagem com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Glória a Deus, aleluia, igreja. Então nós vamos entendendo que em 1 Coríntios 3, a partir do verso 9, Paulo ele trata acerca da administração ou dos cooperadores na obra do Senhor. Paulo vai falar, nós somos cooperadores, Paulo, Silas, Timóteo, nós somos cooperadores da lavoura, ou seja, cuidador da plantação.
E aqui, meus queridos amados, nesta manhã, nesse vídeo, na graça do Senhor, para a honra e para a sua glória, nós temos aqui a respeito em Mateus 7, os falsos profetas. Como você pode identificar, como você poderá conhecer o verdadeiro e o falso. Você poderá, meu querido, minha querida, conhecer por intermédio, aleluia, das obras ou por intermédio da aparência. Porque Deus nos ensina para a gente, a partir do Velho Testamento, Deus nos ensina que Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele não contempla o homem por fora, mas Deus contempla o homem pelo interior. Deus assiste o nosso interior, Deus assiste o nosso coração, Deus assiste o nosso pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui exemplo dentro da Bíblia e temos uma diversidade de história dentro da Bíblia, relatos. Por exemplo, temos aqui um fato muito conhecido, quando Deus ele destina ou designa o profeta Samuel aí à casa de Jessé, porque Deus já tinha provido de um rei, Deus já tinha escolhido um rei, o qual um dos filhos de Jessé, Davi, o menor da casa. Então Samuel vai destinado ou designado naquela missão para consagrar com o azeite, para ungir o rei Davi. Quando ele chega à casa de Jessé, ele não encontra-se, glória a Deus, aleluia, Davi está no pastoral das ovelhas, está cuidando dos animais do pai, está exercendo aquela tarefa, ele deve cuidando dos animais do pai, ali como pastor de ovelha, Davi, o rei Davi. Então Samuel manda chamar Davi, mas antes de Samuel mandar chamar Davi, Samuel ali olha para a aparência, em primeira Samuel 15, né? Glória a Deus, aleluia. Samuel olha para a aparência, então ele quer ungir um dos irmãos de Davi. Só que Deus vai e para Samuel, fala: Samuel, não é este daí que eu escolhi. Samuel, nesse daí, o homem vê, o homem olha para a aparência, porque Samuel estava olhando para o porte físico, aleluia, aleluia. Samuel estava olhando para a aparência do irmão de Davi. Samuel ia ungir a pessoa errada, Samuel ia consagrar a pessoa errada, ou seja, o soldado errado, aleluia. Glória a Deus, que Samuel, um grande homem de Deus, profeta, que andava com Deus, andou com Deus, obedecia a Deus, os mandamentos de Deus, levava o desígnio do Senhor. E Samuel já ia ungir um dos irmãos de Davi, devidamente à aparência. Ele olhou para o exterior, ele olhou para a aparência. Aí Deus vai para falar: Samuel, para Samuel, não é este daí que eu escolhi, pode parar, não é este daí que eu escolhi, Samuel. O que eu escolhi não está aí, ele está exercendo a atividade, ele está no pastoral das ovelhas do seu pai, manda chamar. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Amados, filhos do Senhor, oh Deus, isso é importante para a gente. A advertência, biblicamente, a palavra de Deus: eu nunca poderei conhecer o meu semelhante, eu nunca poderei conhecer o meu irmão, a minha irmã, e faz parte da igreja, da congregação ou da denominação, como se Deus não me mostrar o interior do meu irmão, se Deus não mostrar, aleluia, o interior do meu próximo, eu não poderei conhecer, porque está registrado dentro da Bíblia, né? Maldito o homem que confia no homem. Não podemos confiar nem na gente mesmo. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores arrependidos e cometemos pecado. O nosso coração, o nosso interior, glória a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ele é corrompido pela natureza adâmica de Adão. Por mais que eu e você já fomos regenerados, já fomos lavados com a palavra da lavagem, que é a palavra de Deus, mas nós podemos compreender que o nosso coração ele é voltado à natureza pecaminosa. O nosso coração, meus amados, minhas amadas, tem dificuldade de obedecer à lei de Deus. Então, o nosso coração tem dificuldade de obedecer a Deus. Ou seja, os desejos de nosso coração, ele só se inclina ao desejo carnal, só se inclina à natureza terrena. E a nossa natureza terrena, louvado seja Deus, cada dia ela precisa ser crucificada, ela precisa morrer dia após dia. A minha natureza, igreja, a sua natureza, a nossa natureza adâmica precisa cada dia crucificar, porque senão o velho homem ou a velha mulher
renasce, ou se levanta da sepultura, louvado seja Deus, e fala: eis-me aqui de volta, para reinar de novo. Deus amado, meus queridos, igreja do Senhor, esta manhã nós vamos compreendendo, pela graça do Senhor e a direção do Espírito Santo, essa graça de Deus linda, a inspiração de Deus, que nós precisamos muito pedir a Deus, igreja, discernimento, espiritualidade. Nós estamos vivendo um dia muito difícil, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê sabedoria. E essa mensagem de hoje, desse vídeo, com base em Mateus capítulo 7, os falsos profetas. Aqui esse versículo, glória a Deus, aleluia, esses últimos versículos, que é os versículos 18 e 19, aleluia. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a ave má não pode produzir frutos bons. 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Verso 20, assim pois, pelos seus frutos conhecereis. Amado, nós como igreja, como essas árvores plantadas, o nosso Deus, Ele nos aguarda, Deus nos espera, e Deus trabalha na gente, para que sejamos aquelas árvores boas, aleluia, dentro do jardim do Senhor, dentro da igreja, produzindo dia após dia qualidade de frutos bons, mas são frutos de justiça, são frutos de arrependimento, são frutos de bondade, são frutos de benignidade, são frutos de misericórdia. Então Deus Ele não só espera, aleluia, para que venhamos produzir esses frutos de qualidade, aleluia, em justiça, em bondade, em arrependimento. Que Deus deseja que o meu coração, o vosso coração, seja um coração quebrantado diante de Deus, seja um coração que se humilha diante de Deus, seja um coração que trabalha em benefício, na cooperação do Espírito Santo, para resgatar os necessitados, que estão caídos, prostrados, os enfermos, doentes. Então Deus quer cada dia mudar o nosso coração, Deus quer transformar a nossa mente, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer, aleluia, Deus quer renovar o nosso entendimento, para que não venhamos conformar com esse mundo de destruição. Não podemos aceitar esse mundo, não podemos nos conformar com este mundo. Esse mundo caminha rumo à perdição eterna, igreja. Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 2. Não conformei com este mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação e o vosso entendimento. Essa seria e é a preocupação de Deus, usando o apóstolo Paulo, em relação à nossa mente ser transformada e o nosso entendimento ser renovado pela palavra do Senhor, e não aceitar os padrão ou a sobrevivência deste mundo de escuridão e de trevas. Queridos, é a mensagem de hoje que Deus concede ao pastor Severino, tá? Do ministério Grupo Unidos com Cristo, a tua palavra é a verdade. João 17:17. É para a igreja refletir e meditar e fazer um check-up, ou examinar-se diante de Deus, como eu preciso dia após dia. Senhor, vem em mim se há um coração puro, vem em mim se há um coração reto. Senhor, vem em mim se há um espírito de justiça, que manifesta a tua justiça e o teu juízo e os teus estatutos, e tem temor às suas leis, não leis humanas, não lei de homem, mas lei de Deus. Que Deus abençoe todos e aguarde o próximo vídeo, amém? Em nome de Jesus, amém.